Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler a história do Concílio de Nicéia. Para quem não sabe, o Concílio de Nicéia foi uma reunião dos bispos religiosos de Roma para criar a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi nesse concílio que foi padronizado as crenças religiosas e que foi escolhido quais livros iriam compor a Bíblia Sagrada. O Concílio de Nicéia foi realizado em 325 depois de Cristo. 325 depois de Cristo, por quê? Por que tem essa data depois de Cristo e antes de Cristo? Foi o próprio Concílio de Nicéia que decidiu que o ano 1 iria ser contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. E o personagem também não se chamava Jesus Cristo, porque não tinha a letra J nessa época. No concílio de Nicéia, o Messias tinha outro nome. O nome verdadeiro do Messias é Yahushua. O personagem que viveu há 2000 anos atrás, o nome dele é Yahushua. Então, no concílio de Nicéia, foi padronizado essas coisas. Vou ler os detalhes aqui do que aconteceu nesse concílio. No ano 325 depois de Cristo é realizado o concílio de Nicéia na cidade atual de Iznik, província de Anatólia, nome que se costuma dar a antiga Ásia Menor, na Turquia Asiática. A Turquia é um país euroasiático constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Flávius Valérius Constantinus, ou Constantino, aportuguesado. O nome em latim é Constantinus. Constantino nasceu em 285 e morreu em 337. Ele era filho de Constâncio I. Quando seu pai morreu, no ano 306, Constantino passou a exercer a autoridade suprema da Bretanha, que é a Inglaterra, a Gália, atual França, e a Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Desde Lúcio Domênico Aureliano, que nasceu em 270. Ele reinou entre 270 e 275 depois de Cristo. Os imperadores tinham abandonado a unidade religiosa com a renúncia de Aureliano a seus direitos divinos em 274. Quer dizer que, antes de Aureliano, o imperador romano ele era considerado um deus e tinha direitos divinos. Aí, quando Aureliano estava governando, ele
renunciou aos seus direitos divinos porque ele não se achava um Deus. Porém, Constantino, estadista sagaz que era, inverteu a política vigente, passando da perseguição aos cristãos à promoção do cristianismo, vislumbrando a oportunidade de relançar, através da Igreja, a unidade religiosa do seu império. Contudo, durante todo o seu regime, não abriu mão de sua condição de sumo sacerdote do culto pagão ao Sol Invictus. Tinha um conhecimento rudimentar da doutrina cristã e suas intervenções em matéria religiosa visavam, a princípio, fortalecer a monarquia do seu governo. Na verdade, Constantino observava a coragem e determinação dos mártires cristãos durante as perseguições promovidas por Diocleciano em 303. Sabia que, embora ainda fossem minoritários, 10% da população do império, os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre do ponto de vista estratégico fazer do cristianismo a religião oficial do império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a Igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E o momento decisivo sobre a doutrina da Trindade ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reuniram para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Ários, ou não criado, e sim igual e eterno como Deus seu Pai, a doutrina de Atanásio. A Igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina. E o Filho é Deus, no mesmo sentido em que o Pai o é. Dizendo que o Filho e o Pai são de uma mesma substância e que o Filho é gerado, único gerado ou unigênito. Isso está confirmado no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 e 18, e depois no capítulo 3, versículos 16 e 18, e notas ao texto da Nova Versão Internacional. Mas não foi feito o credo niceno, estabelece a divindade do homem da Galileia. Embora essa conclusão não tenha sido unânime, os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. Com a subida da Igreja Católica Apostólica Romana ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questões de Estado. E na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino de um império universal
que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. O concílio foi aberto formalmente a 20 de maio na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Ários, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicomédia, Teógenes de Nice e Mares de Chalcedon, parecem ter sido os principais líderes. Como era o costume, os bispos orientais estavam em maioria. Na primeira linha de influência hierárquica estavam 3 arcebispos: Alexandre de Alexandria, Eustáquio de Antioquia e Macário de Jerusalém, bem como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Entre os bispos encontravam-se Estratófilos, bispo de Pituinte, Bishvinta, reino de Egrise. O Ocidente enviou não mais de 5 representantes na proporção relativa das províncias: Marcos da Calábria, Itália; Cecilian de Cartago, África; Ósios de Córdova, da Espanha; Nicásios de Dijon, da França; e Domus de Stridon, província do Danúbio. Apenas 318 bispos compareceram, o que equivalia a apenas 18% de todos os bispos do Império Romano. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação no mínimo tendenciosa. Assim, tendo os bispos orientais como maioria e a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As sessões regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador. Após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações, ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou os partícipes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava, e não em algum consenso a quem os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados e os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime, e a influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria. Foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários de Ário. Posteriormente, 90 bispos elaboraram outro credo, o Credo da Dedicação, em 341, para substituir o de Nicéia. E em 357, um concílio em Esmirna adotou um credo autenticamente ariano. Portanto,
As orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o Credo de Nicéia, ou a divindade de Cristo, em 19 de junho de 325. E com isso veio a consequente instituição da Santíssima Trindade, e a mais discutida ainda a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e cortes de textos sagrados para se adaptar a Bíblia às decisões do conturbado concílio e outros, como o de Constantinopla, em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele. A concepção da Trindade, tão obscura, tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Conferia a Jesus, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor recaia sobre a própria Igreja Católica, e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Os teólogos justificaram esta doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre o Messias: gerado, não criado. Mas se foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Espelhando bem os novos tempos, o Credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinamentos de Jesus. Faltou nele um creio em seus ensinamentos. Talvez porque já não interessassem tanto a uma religião agora sócia do poder imperial romano. Mesmo com a adoção do Credo de Nicéia, os problemas continuaram e em poucos anos a facção arianista começou a recuperar o controle. Tornaram-se tão poderosos que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Ários e os bispos que o apoiavam voltaram do exílio. Agora Atanásio é que foi banido. Quando Constantino morreu, depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e morte generalizadas. Em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no Credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja e também para o Estado. Com a exclusiva participação dos citados bispos, a Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da Igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da Igreja e excomungados. Por volta do século IX,
o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos desde o tempo de Cristo para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da Igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Como se pode observar, a doutrina trinitária resultou da mistura de fraude política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram mortes e derramamento de sangue. As igrejas cristãs hoje em dia dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão, mas seu cristianismo tinha motivação apenas política. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Em 313 d.C., com o grande avanço da religião do carpinteiro, o imperador Constantino Magno enfrentava problemas com o povo romano e necessitava de uma nova religião para controlar as massas. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. Em 313 d.C., com o grande avanço da religião do carpinteiro, o imperador Constantino Magno enfrentava problemas com o povo romano e necessitava de uma nova religião para controlar as massas. Aproveitando-se da grande difusão do cristianismo, apoderou-se dessa religião e modificou-a conforme seus interesses. Alguns anos depois, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, é fundada oficialmente a Igreja Católica. Há que se ressaltar que a Igreja, na época de Jesus, não era a Igreja que entendemos hoje, pois se lermos os Evangelhos de uma ponta a outra, veremos que a palavra Igreja, no sentido que hoje damos, nem sequer neles é mencionada, exceto por aproximação em apenas 3 vezes em 2 versículos no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e Mateus capítulo 18, versículo 17. Pois a palavra grega original usada por Mateus, eclésia, significa simplesmente assembleia de convocados, reunião de convocados. Neste caso, a comunidade dos seguidores da doutrina de Jesus ou a sua reunião no local, geralmente em casas particulares onde se liam as cartas e as mensagens dos apóstolos. Sabemos-lo pelo testemunho de outros textos do Novo Testamento, já que os evangelhos a esse respeito são omissos. Veja-se, por exemplo, a
Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 5, onde Paulo cita o agrupamento eclésia, que se reunia na residência de um casal de tecelões, Áquila e Priscila. Ou a Epístola a Filemon, capítulo 1, versículo 2, onde o mesmo Paulo saúda a eclésia que se reunia em casa do dito Filemon. Num dos casos, como lemos na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 2, essa congregação cristã é designada por sinagoga. Nada disto tem a ver, portanto, com a imponente Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição formal, estruturada e oficializada, sobretudo a partir do governo do Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino, mais de 300 anos após a morte de Cristo. Onde termina a igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos e começa o catolicismo romano? Quando Roma tornou-se o famoso Império Mundial, assimilou no seu sistema os deuses e as religiões dos vários países pagãos que dominava com certeza a Babilônia. Era a fonte do paganismo desses países que nos leva a constatar que a religião primitiva da Roma pagã não era outra senão o culto babilônico. No decorrer dos anos, os líderes da época começaram a atribuir a si mesmo o poder de senhores do povo de Deus, no lugar da mensagem deixada por Cristo. Na época da igreja primitiva, os verdadeiros cristãos eram jogados aos leões. Bastava se recusar a seguir os falsos ensinamentos e o castigo vinha a galope. O paganismo babilônico imperava à custa de vidas humanas. No ano 323, o imperador Constantino professou conversão ao cristianismo. As ordens imperiais foram espalhadas por todo o império. As perseguições deveriam cessar. Nesta época, a igreja começou a receber grandes honrarias e poderes mundanos. Ao invés de ser separada do mundo, ela passou a ser parte ativa do sistema político que governava. Daí em diante, as misturas do paganismo com o cristianismo foram crescendo, principalmente em Roma, dando origem ao catolicismo romano. O Concílio de Nicéia, na Ásia Menor, presidido por Constantino, era composto pelos bispos que eram nomeados pelo imperador e por outros que eram nomeados por líderes religiosos das diversas comunidades. Tal concílio consagrou oficialmente a designação católica aplicada pela Igreja, organizada por Constantino. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Poderíamos até mesmo dizer que Constantino foi seu primeiro papa. Como se vê claramente, a Igreja Católica não foi fundada por Pedro e está longe de ser a Igreja primitiva dos apóstolos. Em resumo, por influência dos imperadores Constantino e Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano e entrou no desvio. Institucionalizou-se
surgiu o profissionalismo religioso. Práticas exteriores do paganismo foram assimiladas. Criaram-se ritos e rezas, ofícios e oficiantes. Toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal dominante, que se impunha aos fiéis com a draconiana afirmação: fora da igreja não há salvação. Além disso, Constantino cria um império unido e forte, sem dissensões. Para manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a ditadura religiosa, as autoridades eclesiásticas romanas deveriam manter a ignorância sobre as filosofias e escrituras. A mesma Bíblia devia ser diferente. Devia exaltar Deus e os patriarcas, mas também um Deus forte para se opor ao próprio Jeová dos Hebreus, ao Buda, aos poderosos deuses do Olimpo. Era necessário trazer a divindade arcaica oriental misturada às fábulas com as antigas histórias de Moisés, Elias, Isaías e outros personagens, onde colocaram Jesus não mais como Messias ou Cristo, mas maliciosamente colocaram Jesus, parafraseado de divindade, no lugar de Geseu Cristina, a segunda pessoa da trindade arcaica do hinduísmo. Nesse quadro de ambições e privilégios, não havia lugar para uma doutrina que exalta a responsabilidade individual e ensina o que nosso futuro está condicionado ao empenho da renovação interior e não a simples adesão e submissão incondicional aos dogmas de uma igreja, os quais, para uma perfeita assimilação, era necessário admitir a quintessência da teologia, credo quia absurdum, ou seja, acredito mesmo que seja absurdo. Essa frase foi criada por Tertuliano, que reinou entre 155 e 220. Apologista cristão. Disso tudo deveria nascer uma religião forte, como servia ao Império Romano. Vieram ainda a ser criados os simbolismos da Sagrada Família e de todos os santos. Mas as verdades do real cânone do Novo Testamento e parte das Sagradas Escrituras deviam ser suprimidas ou ocultadas, inclusive as obras de Sócrates e outras filosofias contrárias aos interesses da igreja que nascia. Esta lógica foi adotada pelas forças clericais mancomunadas com a política romana, que precisava desta religião forte o bastante para impor-se aos povos conquistados e reprimidos por Roma, para assegurar-se nas regiões invadidas onde dominava as terras, mas não o espírito dos povos ocupados. Em troca, o cristianismo ganhava universalidade, pois queria se tornar a religião imperial, católica, apostólica, romana, a toda poderosa, que vinha a ser sustentada pela força, ao mesmo tempo que simulava a graça divina, recomendando o arrependimento e perdão, mas que na prática derrotava seus inimigos a golpes de espada. Então, não era da tolerância pregada pelo cristianismo que Constantino precisava,
mas de uma religião autoritária, rígida, sem evasivas, de longo alcance, com raízes profundas no passado e uma promessa inflexível no futuro, estabelecida mediante poderes, leis e costumes terrenos. Para isso, Constantino devia adaptar a religião do carpinteiro, dando-lhes origens divinas, e assim impressionaria mais o povo, o qual, sabendo que Jesus era reconhecido como o próprio Deus da nova religião que nascia, haveria a facilidade de impor a sua estrutura hierárquica, seu regime monárquico imperial, e assim os seus poderes ganhariam amplos limites, quase inatingíveis. Quando Constantino morreu, em 337, foi batizado e enterrado na consideração de que ele se tornaria um 13º apóstolo. E na iconografia eclesiástica veio a ser representado recebendo a coroa das mãos de Deus. Livros retirados das Santas Escrituras. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que se acredita terem sido inspirados pelo Espírito Santo, não eram aceitos como tais no início da Igreja Católica. O bispo de Lyon, Irineu, explica os pitorescos critérios utilizados na escolha dos 4 evangelhos. Reparem na fragilidade dos argumentos. O evangelho é a coluna da igreja. A igreja está espalhada por todo o mundo. O mundo tem 4 regiões e convém, portanto, também que haja 4 evangelhos. O evangelho é o sopro do vento divino da vida para os homens. E pois, como há 4 ventos cardeais, daí a necessidade de 4 evangelhos. O Verbo Criador do universo reina e brilha sobre os querubins. Os querubins têm 4 formas. E eis porque o Verbo nos obsequiou com 4 evangelhos. As versões sobre como se deu a separação entre os evangelhos canônicos e apócrifos durante o Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. são também singulares. Uma das versões diz que, estando os bispos em oração, os evangelhos inspirados foram depositar-se no altar por si só. Outra versão informa que todos os evangelhos foram colocados por sobre o altar e os apócrifos caíram no chão. Uma terceira versão afirma que o Espírito Santo entrou no recinto do concílio em forma de uma pomba, através da vidraça, sem quebrá-la, e foi pousando no ombro direito de cada bispo, cochichando nos ouvidos deles os evangelhos inspirados. A Bíblia como um todo, aliás, não apresentou sempre a forma como é hoje conhecida. Vários textos chamados hoje de apócrifos figuravam anteriormente na Bíblia, em contraposição aos canônicos reconhecidos pela Igreja. Segundo o dicionário Aurélio, o termo apócrifo significa: entre os católicos, apócrifos eram os escritos de assuntos sagrados
que não foram incluídos pela Igreja no cânon das Escrituras autênticas e divinamente inspiradas. Observação. Note que o próprio dicionário Aurélio registra a expressão divinamente inspiradas. Por que será? Maria Helena de Oliveira Trica, compiladora da obra Apócrifos, os proscritos da Bíblia, disse no seu livro: muitos dos chamados textos apócrifos já fizeram parte da Bíblia, mas ao longo dos sucessivos concílios acabaram sendo eliminados. Houve os que depois viriam a ser beneficiados por uma reconsideração e tornariam a partilhar a Bíblia. Exemplos: os livros que estão a mais na versão católica e que não foram aceitos pela versão evangélica, que são os livros de Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, as Odés de Salomão, o livro de Tobias, o livro dos Macabeus e outros mais. A maioria ficou definitivamente fora, como o famoso livro de Enoque, o livro da Ascensão de Isaías e os livros 3º e 4º Macabeus. Perguntamos quais foram os motivos para excluir esses livros das Sagradas Escrituras definitivamente? Será que esses santos padres daquela época se achavam superiores aos apóstolos e mártires que vivenciaram de perto os acontecimentos relacionados ao Cristo e ao judaísmo? De que poder esses mesmos santos padres se revestiam ao ponto de afirmarem que alguns textos evangélicos não representavam os ensinamentos e a palavra de Deus? Visando maiores esclarecimentos, sugerimos para aqueles que desejam aprofundar-se no assunto uma leitura dos livros que tratam com mais detalhe esse tema, os quais podem ser encontrados no site Submarino. Existem mais de 60 evangelhos apócrifos, como de Tomé, de Pedro, de Filipe, de Tiago, dos Hebreus, dos Nazarenos, dos 12 apóstolos, dos 70 e outros mais. Foi um bispo quem escolheu no século IV os 27 textos do atual Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, o problema só foi definitivamente resolvido no ano de 1546, durante o Concílio de Trento. Concílio de Trento. Depois de muita controvérsia, acalorados debates até a luta física entre os participantes, o Concílio de Trento decretou que os livros 1º e 2º Esdras e a oração de Manassés deveriam sair da Bíblia. Em compensação, alguns textos apócrifos foram incorporados aos livros canônicos, como o livro de Judite, que foi acrescentado no livro de Esther. Os livros do Dragão e do Cântico dos 3 Santos Filhos foram acrescentados em Daniel. E o livro de Baruque, que está na Bíblia Católica, contendo a carta de Jeremias.
Os católicos não foram unânimes quanto à inspiração divina nesses livros. No Concílio de Trento, houve luta corporal quando este assunto foi tratado. Lorraine Boetner, no livro Catolicismo Romano, cita o seguinte: o Papa Gregório o Grande declarou que 1 Macabeus, um livro apócrifo, não é canônico. O cardeal Ximenes, em sua Bíblia Poliglota, exatamente antes do Concílio de Trento, exclui os apócrifos e sua obra foi aprovada pelo Papa Leão X. Será que estes papas se enganaram? Se eles estavam certos, a decisão do Concílio de Trento estava errada. Se eles estavam errados, onde fica a infalibilidade do Papa como mestre da doutrina? No início do cristianismo, os evangelhos eram no número de 315, sendo posteriormente reduzidos para 4 evangelhos no Concílio de Nicéia. Tal número indica perfeitamente as várias formas de interpretação local das crenças religiosas da orla mediterrânea, acerca da ideia messiânica lançada pelos sacerdotes judeus. Sem dúvida, este fato deve ter levado Irineu a escrever o seguinte: há apenas 4 evangelhos, nem mais um, nem menos um, e que só pessoas de espírito leviano, os ignorantes e os insolentes, é que andam falseando a verdade. Disse isso mesmo diante dos acontecimentos acima relatados e que eram de conhecimento geral. Havia então os evangelhos dos naziazenos, dos judeus, dos egípcios, dos ebionitas, de Pedro, de Barnabé e outros, 3 dos quais foram queimados, restando apenas 4 os sorteados e oficializados no Concílio de Nicéia. Celso, erudito romano, contemporâneo de Irineu, que teve uma vida pública entre os anos 170 e 180 depois de Cristo, disse: certos fiéis modificaram o primeiro texto dos evangelhos 3, 4 e mais vezes para poder assim subtraí-los às refutações. Foi necessária uma cuidadosa triagem de todos eles, visando retirar as divergências mais acentuadas, sendo adotada a de Esíquies, de Alexandria, de Pânfio de Cesareia e a de Luciano de Antioquia. Mesmo assim, só na de Luciano existem 3.500 passagens redigidas diferentemente. Disso resulta que, mesmo para os padres da Igreja, os evangelhos não são fonte segura e original. Os evangelhos que trazem a palavra segundo, que em grego é kata, não vieram diretamente dos pretensos evangelistas. A discutível origem dos evangelhos explica por que os documentos mais antigos não fazem referência à vida terrena de Jesus. Não é razoável supor que uma palavra divina
possa ser alterada assim tão fácil e impunemente por mãos humanas, que fique na dependência de ser julgada boa ou má por juízes e dignatários eclesiásticos. Só me foi possível escrever este livro através dos conceitos que pude assimilar na obra Na Luz da Verdade, a mensagem do Graal de Abdrushim. Segundo o dicionário Aurélio, Graal, vaso santo de esmeralda, que segundo a tradição corrente nos romances de cavalaria, teria servido a Jesus Cristo na última ceia, e no qual José de Arimateia haveria recolhido o sangue que Jesus Cristo jorrou quando o centurião lhe desferiu a lança ao lado. Como vimos no artigo. Qual a importância dos apócrifos? Existem alguns livros escritos antes ou pouco depois de Cristo que tinham como intenção figurar como escritura sagrada. Mas pelo magistério da Igreja e a insistência do Espírito Santo, esses livros espúrios foram definitivamente afastados, restando apenas o cânon bíblico que guardamos até hoje. Por esse motivo, muitos desapareceram, outros sobreviveram em uma ou outra comunidade antiga, ou ainda em traduções, fragmentos ou citações. A seguir, apresentamos uma lista exaustiva de livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento, que, embora longa, provavelmente não esgota todos os livros escritos ou existentes. Porém, bem demonstra a quantidade de livros escritos com a intenção de completar a Bíblia. Incluímos também, ao final, os manuscritos encontrados em Qumran, nas grutas do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto, que foram escritos ou preservados por uma comunidade que vivia nesse deserto, separada dos grupos religiosos da Palestina do tempo de Jesus, saduceus, fariseus, samaritanos e outros. Esse grupo, denominado essênio, como podemos ver, considerava o Antigo Testamento como escritura sagrada, inclusive o deuterocanônico, mas tinha como característica própria seguir ainda outros livros sagrados. Portanto, temos como apócrifos as seguintes obras do Antigo Testamento: Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, as 3 tábuas de Sete, a ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, Carta de Aristeias, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculos Sibilinos, Prece de Manassés, Primeiro livro de Adão e Eva, Primeiro livro de Enoque, Primeiro livro de Esdras, Quarto livro dos Macabeus, Revelação de Esdras, Salmo 151, o 10 de Salomão, ou Salmos de Salomão, Segundo livro de
Adão e Eva. Segundo livro de Enoque, ou livro dos segredos de Enoque. Segundo livro de Esdras, ou quarto livro de Esdras. Segundo tratado do Grande Sete. Terceiro livro dos Macabeus. Testamento de Abraão. Testamento dos 12 patriarcas. Vida de Adão e Eva. Novo Testamento. A hipostase dos arcontes. Ágrafos extra evangelhos. Ágrafos de origem diversas. Apocalipse da Virgem. Apocalipse de João, o teólogo. Apocalipse de Paulo. Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Tomé. Atos de André. Atos de André e Mateus. Atos de Barnabé. Atos de Filipe. Atos de João. Atos de João, o teólogo. Atos de Paulo. Atos de Paulo e Tecla. Atos de Pedro. Atos de Pedro e André. Atos de Pedro e Paulo. Atos de Pedro e os 12 apóstolos. Atos de Tadeu. Atos de Tomé. Consumação de Tomé. Correspondência entre Paulo e Sêneca. Declaração de José de Arimateia. Descida de Cristo ao inferno. Discurso de domingo. Ditos de Jesus ao rei Abgaro. Ensinamentos de Silvano. Ensinamento do apóstolo Tadeu. Ensinamentos dos apóstolos. Epístola aos Laodicenses. Epístola de Herodes a Pôncio Pilatos. Epístola de Jesus ao rei Abgaro, 2 versões. Epístola de Pedro a Felipe. Epístola de Pôncio Pilatos a Herodes. Epístola de Pôncio Pilatos ao imperador. Epístola de Tibério a Pôncio Pilatos. Epístola do rei Abgaro a Jesus. Epístola dos apóstolos. Eugnostos, o bem-aventurado. Evangelho apócrifo de João. Evangelho apócrifo de Tiago. Evangelho árabe da infância do Salvador. Evangelho armênio da infância do Salvador. Fragmentos. Evangelho da Verdade. Evangelho de Bartolomeu. Evangelho de Felipe. Evangelho de Marcião. Evangelho de Maria Madalena ou de Maria de Betânia. Evangelho de Matias ou Tradições de Matias. Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos. Evangelho de Pedro. Evangelho de Tomé o Dídimo. Evangelho do Pseudo Mateus. Evangelho do Pseudo Tomé. Evangelho dos Ebionitas ou Evangelho dos 12 Apóstolos. Evangelho dos Egípcios. Evangelho dos Hebreus. Evangelho secreto de Marcos. Exegese sobre a alma. Exposições valentinianas.
fragmentos evangélicos conservados em papiros, fragmentos evangélicos de textos coptas, história do José o Carpinteiro, infância do Salvador, julgamento de Pôncio Pilatos, livro de João, o teólogo, sobre a Assunção da Virgem Maria, martírio de André, martírio de Bartolomeu, martírio de Mateus, a morte de Pôncio Pilatos, natividade de Maria, o pensamento de Noréia, o testemunho da verdade, o trovão mente perfeita, passagem da bem-aventurada Virgem Maria, Piste Sofia, fragmentos, prece de ação de graças, prece do apóstolo Paulo, primeiro Apocalipse de Tiago, proto-evangelho de Tiago, retrato de Jesus, retrato do Salvador, retrato de Estevão, revelação de Estevão, revelação de Paulo, revelação de Pedro, sabedoria de Jesus Cristo, segundo Apocalipse de Tiago, sentença de Pôncio Pilatos contra Jesus, sobre a origem do mundo, testemunho sobre o 8º e o 9º, tratado sobre a ressurreição, vingança do Salvador, visão de Paulo, escrituras de Qumran, a Nova Jerusalém, a Sedutora, antologia messiânica, bênção de Jacó, bênçãos, cântico do sábio, cânticos para o holocausto do sábado, comentários sobre a lei, comentários sobre Abacuque, comentários sobre Isaías, comentários sobre Miqueias, comentários sobre Naum, comentários sobre Oséias, comentários sobre Salmos, consolações, eras da criação, escritos do pseudo Daniel, exortação para a busca da sabedoria, Gênese apócrifo, hinos de ação de graças, horóscopos, lamentações, maldições de Satanás e seus partidários, Melquisedeque, o príncipe celeste, o triunfo da retidão, oração litúrgica, orações diárias, orações para as festividades, os iníquos e os santos, os últimos dias, palavras das luzes celestes, palavras de Moisés, pergaminhos de cobre, pergaminho do templo, prece de Nabonidos, prece da guerra, prece de Damasco, prece do messianismo, regra da comunidade, rito de purificação, salmos apócrifos, Samuel apócrifo, testamento de Amram e outras escrituras, história do sábio Aicar e livro do pseudo Filon. Todos esses livros ficaram fora da Bíblia Sagrada e foram excluídos pelo Concílio de Nicéia. Fim.